Oi, gente! Eu espero que esteja tudo bem por aí. Sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje. Eu sou a Rafaela Becker e esse é o canal da Plura RH, onde nós falamos sobre recursos humanos de uma forma descomplicada, estratégica e prática, para quem quer fazer a diferença, principalmente nas pequenas e médias empresas. Se tu ainda não me acompanhas ou não acompanhas os conteúdos da Plura RH no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo o nosso arroba para que tu possas fazer isso. Também vou aproveitar para pedir para tu te inscreveres no nosso canal da Plura RH aqui no YouTube, e para tu ativares o sininho para receber as notificações sempre que nós tivermos conteúdos novos e para ficares por dentro dos principais conteúdos de RH para pequenas e médias empresas. Além disso, eu vou pedir para curtires os nossos vídeos sempre que um conteúdo fizer sentido para ti. Isso apoia o nosso crescimento não só enquanto Plura, mas enquanto área de RH estratégica, valorizada e cada vez mais forte nas pequenas e médias empresas. Agora, voltando ao vídeo de hoje, se tu já acompanhas os conteúdos da Plura RH, tu já deve ter me ouvido dizer que para que um RH passe a ser um diferencial estratégico e para que as empresas virem a chave e percebam que por trás da maior parte dos desafios que elas pensam serem operacionais, normalmente está a falta de uma estrutura de RH, uma das principais coisas a serem feitas é ouvir o que querem as tuas pessoas. Sim, ouvir o que as pessoas querem na tua realidade, na tua empresa, vai fazer toda a diferença para nós iniciarmos nessa caminhada de um RH estratégico. Só que nós temos aqui uma questão importantíssima e que vai separar o tipo de resultado que se alcança nas empresas por meio do RH. E a questão é ouvir. Quando se fala em RH estratégico, tem que ter método, tem que ter objetivo. Se tu apenas ouves sem método, tu apenas recolhes opiniões, ou pior, recolhes desabafos, mas tu não consegues agir com clareza. Por isso é que hoje nós vamos falar sobre um tema que é a base de qualquer processo de gestão de pessoas que funcione de verdade, que é o diagnóstico organizacional. E não, diagnóstico não é só ouvir o que incomoda as pessoas ou o que as pessoas querem. O diagnóstico ele é isso também. Por isso, fica aqui comigo que eu vou te mostrar o que é, como fazer e por que é que o diagnóstico é tão essencial para que o RH traga resultados sem perder tempo e nem recursos. Diagnóstico organizacional é o processo de identificar, entender e analisar os principais pontos fortes, desafios e necessidades de uma empresa e das suas pessoas. Ou seja, é escutar com método, com análise e transformando essas informações em decisões práticas. Muita gente ainda acha que fazer um diagnóstico é como eu abrir uma caixinha de perguntas, ou como eu pedir sugestões de um café, ou estruturar uma série de perguntas, muitas vezes copiadas de outras empresas, mas que depois vão parar na gaveta ou no drive do computador. E o diagnóstico ele não é isso. Se tu não estruturares a escuta e tu não analisares os padrões, tu corres o risco de resolveres os sintomas e não a causa real. E vocês podem me perguntar, mas por que é que um diagnóstico é importante numa pequena ou média empresa? Ou por que é que eu preciso de um diagnóstico numa pequena ou média empresa? Porque nas PMEs, o impacto de cada pessoa no resultado, ele é direto, ele é grande. Uma saída inesperada, uma contratação mal feita numa empresa menor, com equipes menores, tem muito impacto. Além disso, nessas realidades, pequenas mudanças, sejam elas positivas ou negativas, fazem muita diferença. E mais, nessas empresas, os recursos normalmente são mais limitados. Não dá para desperdiçar tempo, dinheiro nem energia em processos que não vão tocar nas questões certas. Por exemplo, vamos imaginar que numa empresa o clima interno está pesado, surgem muitas reclamações sobre falta de reconhecimento. E aí eu te pergunto, o que é que cada um entende por reconhecimento? Para mim pode ser falta de elogio, de valorização do meu esforço, falta de feedback. Para ti pode ser falta de um plano de carreira e de oportunidade de desenvolvimento. Para uma outra pessoa pode ser uma vontade de ter uma remuneração maior. Nesse mesmo exemplo, se a gente não tiver um diagnóstico, por exemplo, a liderança pode achar que o problema é simplesmente aumentar os bônus ou criar prêmios para os colaboradores. Só que essa mesma empresa faz um diagnóstico estruturado e percebe que o real problema ele era outro. As pessoas sentiam-se ignoradas no dia a dia,
sem feedbacks claros e sem comunicação aberta com os gestores. Ou seja, não era sobre bônus financeiro, que era o que pensavam as lideranças. Era sobre as relações, sobre a valorização no cotidiano, sobre a liderança ser presente. Sem um bom diagnóstico, a empresa ia acabar investindo em ações caras e desalinhadas que não iriam resolver a dor real. Com o diagnóstico, nós saímos do sintoma e solucionamos a causa. O diagnóstico organizacional ele pode ser comparado a gente colocar óculos para enxergar melhor. Só depois disso é que nós conseguimos construir as soluções certas e alinhadas às necessidades da nossa empresa, das nossas pessoas. E como fazer um diagnóstico organizacional prático e descomplicado? Primeiro passo, definir quais serão os objetivos desse diagnóstico. Ou seja, o que é que nós queremos entender melhor? Nós queremos melhorar clima, liderança, comunicação, retenção dos talentos? Segundo passo, estruturar a escuta. E como é que nós podemos fazer isso? Ou organizando conversas individuais com a liderança e com os colaboradores, com um guia de questões padrão, ou com a aplicação de questionários que sejam objetivos e que também sigam essa mesma ideia de padrão nas questões. Sempre lembrando que tem de existir estrutura e um ponto importante, as questões elas têm de ter foco. Vamos utilizar o mesmo exemplo anterior sobre a falta de reconhecimento. Se eu pergunto para um colaborador, o que é que tu achas da forma como a empresa reconhece os seus colaboradores? Qual que é o problema dessa minha pergunta? Ela é muito ampla, ela é muito subjetiva. Ela pode gerar respostas vagas desse colaborador, como por exemplo, eu acho bom, ou eu acho que poderia ser melhor. E essas respostas elas não explicam o que é que realmente falta. Essa pergunta, ao invés dela ajudar, ela pode dificultar a nossa percepção do que é que precisa ser ajustado nessa realidade. É a frequência do reconhecimento? É o tipo de reconhecimento? Onde é que está a causa? Ou seja, a empresa ela está ouvindo, ela está coletando informações, mas são percepções soltas que não me permitem agir de uma forma prática ou prioritária. Agora, se esse mesmo exemplo do reconhecimento, mas com um diagnóstico estruturado, eu vou ter linhas condutoras dessa conversa e eu vou ter pontos que eu avalio. Ou seja, quando eu foco na avaliação do feedback da liderança, eu posso perguntar, por exemplo, numa escala de tanto a tanto, quanto tu consideras que o teu gestor direto reconhece os seus esforços e resultados? Ou, por exemplo, quando o foco for remuneração e benefícios. Numa escala de tanto a tanto, o quanto tu sente que os resultados normalmente eles são recompensados? Se eu perguntar a um colaborador só, tu está satisfeito? Ele pode responder que sim ou que não, mas eu não vou conseguir identificar o porquê desse sim ou o porquê desse não. O diagnóstico ele bem feito, ele vai me mostrar onde, como e por que as coisas precisam ser melhoradas. Sem isso, nós seguimos numa tentativa e erro e tempo perdido. E depois de estruturar a escuta, a gente segue para o terceiro passo, que é analisar as informações coletadas, com padrão, com estrutura, de novo. Ou seja, eu vou juntar as informações e vou identificar as questões que aparecem com maior e com menor frequência. Eu vou ver se existem temas que estão ali interligados. E eu vou seguir para o último passo, que é definir as prioridades para a minha realidade e para os meus objetivos, para os objetivos da minha empresa. E aqui vai uma dica de ouro, não só para o processo de diagnóstico, mas para praticamente todos os processos de RH que são implementados numa empresa. É essencial partilhar, de forma simples, os principais pontos que foram mapeados. As pessoas precisam ver que elas foram ouvidas e que as ações que vão vir a seguir, elas têm uma lógica. Vamos então recapitular tudo que a gente falou até agora. Ouvir é diferente de ouvir com método. E para isso, o diagnóstico ele é a base. É ele que vai mostrar onde atuar de forma prática, respeitando a realidade e o momento da tua empresa. E não precisa complicar. Com um processo leve, com uma escuta estruturada, com uma análise de padrões e com foco nas prioridades, já é possível começar. O essencial do RH é possível e não precisa ser complicado. Se esse conteúdo ele te ajudou, ele fez sentido para ti, deixa o teu like, comenta aqui embaixo e também me conta o que mais tu gostarias de ver por aqui no nosso canal da Plura RH e partilha esse vídeo com quem precisa construir um RH mais estratégico na sua pequena ou média empresa. Obrigada e até o próximo vídeo.